Olá, amados, graça e paz. Como Jesus está a nos dizer hoje, tudo se opera segundo a fé desde o princípio, segundo as promessas. Promessas excelsas, tudo segundo a natureza divina. Mas aquele que é enganador, o pai da mentira, assassino desde o princípio, ele sempre busca influenciar a multidão incrédula. Ele opera sempre de forma natural, da qual aqueles que estão de forma natural estão como ilegítimos, porque se opera segundo a fé, sem a fé não há possibilidade de se operar aquilo que é sobrenatural. Tudo que se opera de forma natural está segundo a natureza humana, da qual está escrito que sois deuses, a palavra diz, estáis sobre a mentira, todo homem mentiroso, e aquele que se fez verdadeiro, Jesus Cristo, Cristo ungido de Deus, o Filho do homem, gerado ao seio do Pai, da qual mensageiros anunciavam pelo Filho do homem: pode esses ossos reviver? Tu o sabes, tudo segundo a sua palavra. Todos aqueles que seguiram de forma segundo a fé, segundo a obediência, acataram aquilo que o construtor estava a dizer, assim como Noé e mais 7 lhe foi imputado como justiça. Eles ouviam, a fé vem pelo ouvir, acatavam, segundo as medidas, perseveraram na construção da arca, tudo sempre perseverando pela fé. Ouvia-se aquilo que o Espírito estava a lhes dizer, do qual Cristo lhes anunciava, da qual eles perseveravam na obra, até que aquilo lhe era imputado como justiça, aonde ele mais 7 lhe foi justificado como justiça. Assim como a palavra diz, que ali quem pode compreender estas palavras, que aquilo que lhe é imputado como justiça, para aquele que lhe foi imputado, é como um aroma, um perfume agradável. Mas para aqueles que pereceram, segundo aquele dilúvio, que muitos não compreendem, que é a mesma palavra, que é a água, a mesma água que fez porção de terra seca, é a mesma água da qual acabou com o mundo antigo, o dilúvio, que é a palavra, e a palavra de Deus é o ungido, é Cristo, a voz que clama no deserto, a voz profética. Ele é o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18: suscitarei no meio de vós alguém como vós, mas a natureza divina. Nós, a imagem e a glória do Deus Altíssimo, nós fomos feitos à semelhança, para que, assim como ele na sua imparcialidade, ele permitiu o conhecimento da ciência do bem e do mal, porque se faz Adão a imagem e a glória, não poderia ser tentado, mas era para ser tentado e para que caísse, para não agir segundo a parcialidade. Ele permitiu, ele disse: eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Mas assim como ele permitiu o conhecimento da ciência do bem e do mal, para alcançar-se filhos legítimos, como o homem foi feito no seu estado original, segundo já a semelhança, ele também nos deu condição de desviar do mal e tornarmos reivindicantes da natureza divina, da qual, através
do Espírito vivificante, a alma vivente, né? Ele permitiu com que conhecesse a ciência do bem e do mal, mas através do segundo Adão, da qual em promessas excelsas, aquele povo ali após o dilúvio se solta o corvo, aquele que fica a rodear, assim como a pomba que traz o galinho de oliveira, né, anunciando já uma nova aliança com aqueles do qual ele diz que colocaria o arco sobre as nuvens, mas também o corvo, assim como o espírito que como formato como que de pomba adentrou naquele que é digno de nos batizar em nome de Jesus, com espírito e com fogo, assim também soltou o corvo, aquele que fica a rodear, né, pela terra, aonde temos que ficar atentos, estarmos sempre, uma vez que alcançamos através do batismo de fogo, quando creres, nós não permitimos com que a verdade seja roubada em nós, mas perseveramos dia após dia guardando o tesouro. Por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Aquele que guarda os mandamentos na tábua de um coração de carne é o nosso tesouro, da qual nós jamais permitimos com que aquele que fica a roubar de nós essa riqueza, porque pela revelação da qual nós temos, que é o entendimento desviar do mal, ele fica a rodear, mas não se aproxima, porque não permitimos retroceder e permitir com que ele despoje a casa e passe a habitar novamente, da qual a palavra diz que uma geração má e perversa me pede um sinal. Eu que quero de vós o sinal de Jonas, que é o arrependimento, da qual a palavra nos ensina, né? Se permitir com que ande segundo o grande mandamento, amar somente aquele que nos concede um entendimento, amando somente Ele, que se fez de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas posses, o entendimento que é sempre desviar do mal, ofertar ofertas de justiça, segundo as obras, assim como de Abel foi aceita, e ele é um sangue que tem mais veemência do que de Abel, e amar semelhantemente a este, amar o próximo assim mesmo, que a palavra diz que a lei e os profetas, aquilo que vos quer que vos façam com o próximo, aquilo que vos quer que vos façam, e aquele que anuncia o arrependimento, ele, assim como alcançou através da justificação do sangue carmesim, ele anuncia para aqueles que estão como ilegítimos, venham alcançar a adoção por filhos através daquele que é o único mediador, não há outro mediador a não ser por ele, aquele que veio do alto e adentrou novamente do alto, e um corpo preparou para que sejamos unidade da fé, onde cabeça como a mente de Cristo, do qual ele tudo opera e executa, unidos, interligados uns aos outros, num só propósito, num só coração, numa só mente, num só batismo, o batismo de fogo, do qual através dele despedaçamos todo o jugo. A igreja, que a porta foi aberta e as portas do inferno do qual foi fechada não prevalece sobre ela, e assim perseveramos em mais um dia, isso nos é imputado como justiça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.